Meu grupo ficou responsável por falar dos povos anglo-saxões. Meu grupo é composto por Ágata, Débora, Heloísa, Nicole Stephanie e Valéria. Quem são os povos anglo-saxões? Os anglo-saxões eram um povo que habitava a Grã-Bretanha de 450 a 1066. Seu reinado viu a criação de uma nação, cultura e identidade inglesa unificadas, estabelecendo as bases para a Inglaterra moderna. Os anglo-saxões eram compostos de pessoas de tribos germânicas que migraram para a Grã-Bretanha da Europa continental. A cultura anglo-saxônica visível pode ser vista na cultura material de edifícios, estilos de vestimenta, textos iluminados e bens de sepultura. Por trás da natureza simbólica desses emblemas culturais, há fortes elementos de laços tribais e de senhorio. A elite se declarou reis, que desenvolveram burhs, fortificações ou assentamentos fortificados e identificaram seus papéis e povos em termos bíblicos. Acima de tudo, como observou Helena Hemeron, os grupos de parentes locais e ampliados permaneceram a unidade essencial de produção em todo o período anglo-saxão. Os efeitos persistem no século XXI, segundo o estudo publicado em março de 2015. A composição das populações britânicas hoje mostra divisões das unidades políticas tribais do início do período anglo-saxão. Os laços de lealdade a um senhor eram para sua pessoa, não para sua posição. Não havia um conceito real de patriotismo ou lealdade a uma causa. Isso explica por que as dinastias cresceram e diminuíram tão rapidamente. Um reino era tão forte quanto seu líder rei, e não havia administração ou burocracia subjacente para manter qualquer ganho além do tempo de vida de um líder. A cultura dos anglo-saxões foi especialmente solidificada e cultivada pelo rei Alfredo. Os principais reinos haviam crescido, absorvendo principados menores, e os meios pelos quais eles fizeram isso, e o caráter que seus reinos adquiriram como resultado, representam um dos principais temas do período saxão médio. Um rei bom foi um rei generoso que ganhou o apoio que garantia sua supremacia sobre outros reinos através de sua riqueza. As digressões do rei Alfredo, em sua tradução da Consolação da Filosofia de Boécio, forneceram essas observações sobre os recursos de que todo rei precisava. No caso do rei, os recursos e ferramentas para governar são que ele tem sua terra totalmente ocupada. Ele deve ter homens de oração, homens de combate e trabalhadores. Você também sabe que, sem essas ferramentas, nenhum rei pode tornar sua liberdade conhecida. Outro aspecto de seus recursos é que ele deve ter os meios de apoio para suas ferramentas, as 3 classes de homens. Esses, então, são seus meios de apoio: terra para viver, presentes, armas, comida, cerveja, roupas e tudo que for necessário para cada uma das 3 classes de homens. O primeiro grupo da tríplice sociedade anglo-saxônica do rei Alfred é o homem que ora. O segundo elemento da sociedade de Alfredo é lutar contra homens. O assunto da guerra e dos anglo-saxões é curiosamente negligenciado. No entanto, é um elemento importante de sua sociedade. O terceiro aspecto da sociedade de Alfredo é o trabalho dos homens. Helena sugeriu que o modelo predominante de vida profissional e assentamento, particularmente no período inicial, era o de mudar de assentamento e construir parentesco tribal. O período mídio-saxão viu a diversificação, o desenvolvimento de cercados, o início do sistema Toft, o manejo mais próximo da pecuária, a expansão gradual do arado de moldes, as parcelas informalmente regulares e uma maior permanência, com maior consolidação de assentamentos depois disso, prenunciando as aldeias pós-conquista. Os períodos posteriores viram uma proliferação de recursos do serviço, incluindo celeiros, moinhos e latrinas, mais marcadamente em sites altos de status. Ao longo do período anglo-saxão, Helena Hemeron sugeriu, grupos de parentes locais e ampliados permaneceram a unidade social essencial de produção. Religião. Paganismo anglo-saxão.
A grande maior parte do material que temos sobre as crenças e práticas religiosas anglo-saxãs foi atestada de forma indireta, ou seja, de forma não intencional ou desapercebida. Além disso, obras como as do monge Benda oferecem um ponto de vista cristão sobre as práticas pré-cristãs que foram registradas e, em menor escala ainda, aparecem em registro em outros idiomas. É importante ressaltar que, apesar de serem povos germânicos, nas Ilhas Britânicas, o escasso material que nos sobrou parece apontar para uma religião com nuances próprias, embora profundamente enraizada nas crenças e práticas do mundo tribal germânico. As principais fontes que podem ser usadas para compreender a religião anglo-saxã são literatura em inglês antigo, literatura medieval em latim e outros idiomas, arqueologia da Inglaterra anglo-saxã, evidência da religião anglo-saxã em topônimos na Inglaterra e evidência comparada com outros povos germânicos. História dos domínios. No século V, os bretões celtas que viviam na Inglaterra pediram aos anglo-saxões e jutos que viessem ajudá-los a se proteger das ferozes tribos que vinham do norte do país. Em retribuição por seus serviços, os recém-chegados ganharam terras. Com o tempo, tornaram-se gradualmente mais poderosos, assumindo o domínio do território inglês, enquanto os bretões perderam importância. Finalmente, o nome anglo-saxão começou a ser usado para designar todos os que viviam na Inglaterra, como os anglos, os saxões e os jutos, misturados com outros invasores e os bretões originais. Os anglo-saxões falavam uma forma antiga de inglês, que hoje se chama velho inglês, viviam em casas feitas de madeira, palha, galhos traçados e cobertos com barro ou argila. Quando o barro ou a argila endureciam, formavam uma parede sólida ou teto. Os anglo-saxões dedicavam-se à agricultura e à pecuária, colhiam grãos, frutas e vegetais e criavam gado. O domínio anglo-saxão terminou em 1066. Naquele ano, a Inglaterra foi invadida pelas forças francesas de Guilherme, o Conquistador, duque da Normândia, uma região do norte da França. Essa foi a última vez que a Inglaterra foi dominada por forças estrangeiras, no episódio histórico conhecido como Conquista Normanda. Influência dos anglo-saxões na língua inglesa. A origem da língua inglesa está dividida na atual Inglaterra e na chegada de tribos de anglo-saxões vindas da Europa Central para Ilhas Britânicas em 400 d.C. Sua língua, agora conhecida como inglês antigo, foi rapidamente adotada como língua comum desta região, relativamente remota da Europa. Foram os saxões responsáveis por introduzirem no inglês os primeiros elementos do vocabulário latino. Isso porque esses povos germânicos haviam entrado em contato com os romanos antes de abandonarem o continente e já haviam incorporado vocabulários latinos às suas línguas. O inglês antigo forneceu uma base sólida para o inglês que falamos hoje e nos trouxe algumas palavras essenciais como be, strong e water.